Momento do Discipulado. Fazer discípulo é como um pai ganhar um filho. Alguém vai perguntar, um pai? É pai. Pai biológico, pai verdadeiro, pai que cria. Não tem que ganhar o filho, ele é pai. O filho tem que obedecer, etc. Pois é, não é bem assim. Há um provérbio de Salomão, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. O problema é que os pais não ensinam a criança. Os pais deixam a criança crescer, dão ordens, limites, estabelecem regras, dão comida, roupa, atendimento médico. Há pais que são zelosos e querem dar a melhor escola para os filhos. E eu procurei fazer isso para meus filhos. Estudaram em escolas particulares, eu me apertava todo, grande parte do meu salário ia para a educação dos filhos, e 5 filhos em escolas particulares. É bem verdade que lá um ou outro tinha algum desconto pelo fato de serem muitos, mas eu procurava dar o melhor. Procurei Niterói e me enganei. Só depois de muitos anos eu fui descobrir que aquela escola de orientação católica não era tão maravilhosa quanto eu imaginava. Achava, tinha fama na cidade, etc. Mas, enfim, me esforçando por dar o melhor. A partir daquela situação, comecei a interagir mais com os filhos. Mas, de vez em quando, eu conto esse testemunho de quando o Senhor me deu um basta aqui no Rio de Janeiro e me levou para o Ceará para eu poder conhecer meus filhos, conviver com eles e ganhá-los. Foi uma época maravilhosa na minha vida. Eu cheio de atividades aqui, saía de casa por volta de 6 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite. Quando eu saía, os filhos estavam dormindo. Quando eu chegava, os filhos estavam dormindo. Eu me apavorei. Senhor, será que só fim de semana eu vou lidar com meus filhos? Como vai ser isto? E então Deus agiu, modificou minha vida toda, minha vida profissional. Eu fui para lá e lá no Ceará eu pude ter tempo para conviver com meus filhos. Alguns aspectos foram muito importantes. Logo eu procurei igreja e Deus fechou todas as portas para mim. O meu desejo era achar uma igreja, participar e congregar e tal, mas Deus fechou as portas. Eu tinha que aprender a ser igreja com a minha família e outros amigos que eu conhecia que eram cristãos. Deus me mostrou isto. E depois eu via televisão, não novela, nada disso. Eu via apenas, tão somente, os noticiários. Mas era muito. Em 3 emissoras, horários diferentes, eu assistia todos os noticiários, porque era uma época importante na situação do país e era horário nobre. Eu roubava esse tempo dos meus filhos e Deus me mostrou que estava errado e cortou aquilo e eu cortei. E aí decidi não mais ver televisão. De lá para cá eu não vejo televisão, mas eu pude me dedicar aos filhos. Era culto todo dia, leitura da Bíblia, como meu pai contava que o pai dele fazia. Um alemão muito rude, sem instrução, mas era o que ele podia fazer. Culto todas as noites em casa. Era assim, no domingo, só no domingo eles iam à igreja, porque era longe, e eles iam a pé, na roça, e, no entanto, todos os dias tinha culto em casa, liam a Bíblia, cantavam, oravam,
e a família foi edificada assim. E minha mãe diz, seu Frederico foi feliz, todos os filhos ficaram firmes no Senhor, no Evangelho. Pois é, Deus me lembrou tudo isso e eu pude então estabelecer em casa, eram cultos, leitura da Bíblia, todos os dias à noite com os filhos. E os milagres foram acontecendo, eles foram gostando. Depois, quando eu podia, o tempo era livre, fim de semana eu passeava com eles e era muita alegria. Eles eram pequenos, bem pequenos ainda, e eu pude participar da vida deles. Eles se interessaram pelas coisas de Deus e, um, por iniciativa deles, cada um foi entregando a vida para Jesus, o que me deu assim uma alegria muito grande. Foi uma época de ouro para mim, poder conviver com os filhos e ganhar os filhos, e aquilo foi fundamental. Às vezes a gente não atenta para isto, trabalha muito durante o dia, estuda à noite, arranja atividades à noite ou na igreja, e a gente não convive com os filhos. Os resultados vão ser amargos mais tarde, porque a Bíblia nos alerta sobre isto. Os pais têm que ganhar os filhos quando são pequenos. Quando crescerem, eles vão seguir o seu caminho. Mas se eles aprenderam bem, foram discipulados quando novos, mais tarde eles vão dar alegria. Hoje, todos os filhos são amigos. Se eu precisar de dinheiro, por exemplo, pedir, qualquer um deles vai fazer todo esforço para me atender. Qualquer pedido que eu faço, eles procuram me atender. Isto é fruto de uma semente lá atrás. Eles me respeitam, os filhos são muito unidos. Enfim, eu tenho muitas alegrias com os filhos. Mas eu quero ter essa alegria com os discípulos também. São filhos na fé e Deus tem me dado essa satisfação de ter, nem todos da comunidade podem ser considerados assim discípulos, mas há irmãos, são líderes, são irmãos que me amam, estão comigo, mas isso custou um investimento lá atrás, tempo, dedicação, amor, oração, correção, e depois a gente colhe os frutos disso. São pessoas que estarão conosco para sempre, pessoas que estarão ligadas, fiéis, amigos, leais. E isso é o que Jesus manda a gente fazer. Fazer discípulo é ganhar uma pessoa, tem que investir. Não é só começar a fazer reunião e dar ordens para o discípulo, você tem que ganhar. Se não tiver amor, você não vai conseguir ganhar. A Bíblia cita um exemplo negativo e é triste para nós. Infelizmente, é o exemplo de Davi. Davi foi um péssimo pai, porque ele errou muito. As circunstâncias o levaram a errar e ele se distraiu naquela época e arranjou várias mulheres e não constituiu uma família. Na verdade, ele tinha várias famílias e não tinha nenhuma, não se dedicava a nenhuma. Quando Deus quis um filho preparado para reinar no lugar dele, Deus permitiu que, pelo erro típico de Davi, que era mulherengo, ele, além de todas as mulheres e concubinas, ele tinha muitas concubinas, que ele tinha, ele ainda foi arranjar mais um caso com a Batseba. Aquele caso gerou consequências duras. Ele mandou matar o marido dela. Por fim, com pena dela, com a consciência pesada, ele se casou com ela e foi aí que ele pôde se dedicar a cuidar daquele filho que foi o Salomão. E aí sim ele se dedicou. O próprio Salomão diz isso. Provérbios capítulo 4, ele diz que o pai se assentava com ele, o que não fez com nenhum outro. Davi colheu frutos amargos do seu mau relacionamento com os filhos. Ele viu filhos brigarem, um irmão estuprar a irmã, um filho matar o outro, depois o filho
se revoltar contra ele. Ele viu tudo isto e, mesmo tentando corrigir, ele sentia culpa, que a culpa era dele, por isso ele não punia nem castigava os filhos. Ele viu o país se enrolar muito e a situação se complicar no país como consequência do mau trabalho que ele fez como pai. Davi foi um péssimo pai. Graças a Deus ainda pôde acordar um pouco no final da vida com relação ao Salomão. A gente não tem uma ideia de quantos anos Salomão tinha quando assumiu o reinado. No meu entendimento, ele tinha entre 12 e 16 anos quando se tornou rei. E Davi ainda conviveu com Salomão, a Bíblia também não diz quanto tempo, mas que sejam 5 anos. Então, Davi morreu com 70, teria 65, digamos assim, quando Salomão foi coroado. Se Salomão tinha 15, então Davi teria por volta de 50 anos quando ele adulterou com a Batseba. Então ele teve o filho Salomão, digamos, depois de 50 anos de idade. E ainda deu tempo de ele acordar. Já era um pouco velho, mas ele pôde se dedicar ao filho e preparar o filho. E Salomão nunca vai poder alegar na eternidade que não teve oportunidade. Ele foi preparado para ser rei. Foi o único que foi preparado para ser rei no lugar do pai. E já foi sabendo, porque Deus tinha revelado aquilo. Bom, Davi é o mau exemplo, mas nós precisamos aprender com os bons exemplos. E o Senhor nos ensina como um pai tem que passar tempo com o filho para ganhar o filho, com toda a sinceridade, não mentindo, não enganando. Quando tem que corrigir, não vai fingir, não vai falar que a bruxa está assim, que vem um homem com um saco nas costas, que vai pegar a criança, que vai comer criança desobediente, coisas desse tipo que são totalmente contraproducentes contra crianças. Tem que falar a verdade. Quando estabelecer limites, tem que impor com autoridade. O filho tem que aprender isso. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que ganhar aquela pessoa. Se você gerou, já tem facilidade. Se você gerou aquele novo convertido, você já tem facilidade de ser reconhecido por ele como uma pessoa que é autoridade de Deus para ensinar o caminho e não deve se omitir. Não empurre o novo convertido para a igreja. Você tem que cuidar dele ou dela. Aquela pessoa foi colocada por Deus nas suas mãos. Gaste tempo com essa pessoa para cuidar dela. Muito mais nos primeiros tempos da vida cristã. O início é fundamental. De todo o tempo, todo o amor, todo o empenho para ensinar as coisas básicas da vida cristã no início da caminhada de uma pessoa. Quando você não evangelizou, você já pegou em meio caminho, a pessoa já é evangelizada ou estava afastada, desviada do evangelho e vem, é um trabalho um pouco mais extenso. Você vai ter que gastar mais tempo para ganhar aquela pessoa, tem que conhecer, saber como foi a origem dela, perguntar lá atrás o passado dela, os detalhes da vida dela, para você poder amar aquela pessoa. Você vai ter que demonstrar amor, dando tempo a essa pessoa para conhecê-la. E vai ter que ensinar logo no início as coisas básicas da vida cristã, a base da Bíblia, que ela tem que ter uma Bíblia, tem que ler a Bíblia, ensinar como ler a Bíblia, que ela tem que orar, ensinar como orar, ter compromisso com a igreja, se batizar, ela deve contribuir dando o dízimo. Isso a gente ensina no início da caminhada cristã, a buscar a Deus, a ser humilde, a ter compromisso com Deus, a louvar a Deus. Isso tem que ser ensinado logo nas primeiras semanas de contato com a pessoa. Eu vou lembrar, o
cristão tem que gastar tempo com a pessoa que quer discipular. No início, isso é fundamental. É amor, é tempo que você vai dedicar com muita intensidade, se é que você quer fazer um discípulo. Também, se perder as primeiras semanas, vai ficar tudo muito difícil depois. Tem que aproveitar logo no início, estabelecer laços de compromisso, e a pessoa vai aprender para depois fazer o mesmo. E a igreja assim vai estar bem apoiada por pessoas firmes. Não serão assistentes volúveis, borboletas, crentes borboletas, não. Vão ser pessoas que têm um compromisso com o corpo de Cristo. Isso tem que ser ensinado no início. E cada um discipulador, o líder, o mestre, vai ter que gastar tempo e amor para ganhar aquele discípulo. Entenda isto.